Boa noite, dourados e douradas. Hoje eu vim falar para vocês sobre que Mãe Oxum abençoe a todos, primeiramente, né? E falar, gente, gostaram da minha maquiagem? Gostaram? Qualquer coisa é só chamar minha filha, tá? Gabriele de Monjá, que é ela que me maqueia. Eu acho que ficou perfeito, adorei, amei, né? Por sinal. E venho falar hoje sobre fofoca de axé, dentro do axé, né? Que tem muito, diz que me disse, né? Você tá lavando uma louça e o outro tá sentado e começa as fofocas, enfim. Devemos evitar, né? Não podemos fazer ouvidos de mercador, mas temos que fazer ouvidos de mercador. Porque há muita implicância, há muita concorrência, até pela atenção do zelador, da zeladora, há muito ciúme. Então, por isso ocorre muita fofoca dentro de axé. Eu sou uma pessoa, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, não me sinto muito à vontade com fofocas dentro de axé. Né? Então eu tive muitos problemas com isso, fofocas dentro de axé. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, apesar de falar muito. Não vou dizer que eu não fale nada, gente, porque eu também falo, né? Faz parte da vida. Sou uma pessoa que eu converso muito, que eu falo demais, dá pra notar que eu falo a beça, né? Então, claro que eu também, como qualquer pessoa, converso, falo, troco ideias, enfim. Reclamo muito das coisas, mas eu não gosto de fofocas que sejam denegrindo a imagem de outros irmãos. Eu acho que não devemos desmerecer os nossos irmãos, né? Devemos sempre pensar que todo mundo começou a Bian, né? Nem todos sabiam o caminho certo a seguir, o que deveriam se fazer, o que deveria, como ocorrer. A gente fica muito nervoso quando estamos dentro de uma axé. Então, por isso, às vezes a gente senta, fica esperando alguma ordem. Então, assim, o conselho que eu daria para vocês que estão começando dentro do candomblé não fique parado. Pergunte ao zelador, pergunte ao seu pai de santo, sua mãe de santo, o que vocês devem fazer, como devem prosseguir, o que devem fazer. Nunca fiquem parados. Pegue uma vassoura, vão lavar uma louça, entendeu? Porque evita com que o outro irmão tenha o que falar de vocês, entendeu? Porque qualquer motivo vira motivo para se falar. Se você está com uma roupa mais bonita, eles falam. Se você está com uma roupa mais feia, eles falam. Se você é feia, eles falam. Se você é bonita, eles falam. Se você fala bem, você não é legal porque você fala muito bem. Se você não fala bem, eles riem e vão falar porque você não fala bem. Isso acontece e tudo bem. Somos seres humanos, né? Antes de sermos do orixá, né? Fomos abiãs, né? Existem abiãs agora que estão começando, estou falando diretamente mais para eles, direcionado aos abiãs que estão começando agora. Então, o que é mais, assim, na minha opinião, pesado de se enfrentar dentro do axé, são os diz que me disse. Que fulano falou de fulano, cicrano falou de cicrana. Aí começa a fofoca, aí você vai e comenta com o outro, vai e já leva de outra forma para outra pessoa, e assim vai, daqui a pouco está uma bola de neve. E quando vai ver, você não falou nada daquilo, né? E a confusão, o EJO está armado. E aí cai na mão do zelador, o zelador tem que resolver, e o zelador não pode ficar mal nem com um nem com o outro. Então, ser zelador é muito difícil, por conta de ter que resolver as questões, né? Não pode se indispor com um, porque vai perder o outro. Então, fica difícil. Mas, mesmo assim, os zeladores têm que ter uma postura, sim, de olhar o que está certo e está errado, para poder dar sua palavra final. Porque senão, onde não tem ordem, não tem disciplina, não funciona, né? Tem que ter ordem e disciplina. Já falei em outro vídeo, que tem que ter hierarquia, rumbê, educação de axé, que isso é muito importante, e amor ao próximo e respeito, né? Acima de tudo. Gente, eu vou contar aqui uma experiência que aconteceu comigo, né? Certa vez estava na casa do meu zelador e o pai pequeno da casa, né, meu irmão de santo, pediu que eu fosse descascar uma batata doce para fazer um adimu para o chumaré. Minhas palmas das mãos são fininhas e eu estava começando, gente, né? E muito melindrosa. Eu disse que não aguentaria, comecei e não aguentei. Pedi para minha mãe pequena fazer para mim, e ela foi fazer. E meu irmão ficou muito chateado. E começou a jogar sotaque para mim. Mas eu amo ele assim mesmo, né? Um beijo para ele. Um beijo muito querido, muito amado, uma pessoa muito séria dentro do orixá. E começou o atrito. O que eu fiz? Sabiamente, como a mulher de Oxum, eu falei, eu não vou discutir, eu vou cantar. Comecei no meu rum. Ele falou, não mande sotaque pra mim, você é de Oxum, não jogue sotaque pra mim, porque eu te conheço.
eu conheço o povo de Oxum. Eu falei, não posso fazer nada. O que eu fiz, gente? Sabiamente, esperei meu zelador descer. Quando meu zelador desceu, eu disse, meu pai, o meu pai pediu, pai pequeno, pediu para mim fazer isso aqui, e as minhas palmas das mãos não estão aguentando, porque de fato eu não aguentaria fazer. Da maneira que estava, eu não aguentaria. E meu pai disse, então você não vai fazer, porque quem dava as ordens, quem dá a ordem é o zelador. E tudo se resolveu, porque tudo eu levava ao meu pai de santo, né? Eu não levava aos meus irmãos de santo. Então eu acho que tudo se resolve, você chegando para o seu zelador, tendo uma boa conversa com ele, olha meu pai, eu não estou me sentindo bem com isso, aconteceu isso e isso, como devo agir? Seu zelador sempre vai ter uma boa palavra para te dar, sempre vai te dar um bom caminho, para que não chegue a haver um EJ dentro do barracão, porque é muito difícil. É difícil para o zelador encarar isso, né? As pessoas pensam que a vida de zelador é fácil, não é fácil, né? As pessoas vão de axé em axé e saem falando dos axés alheios, né? A gente só pode falar o que é justo, não o que é injusto. Existem pessoas gratas, muito gratas, e existem pessoas ingratas. Fofoca em todo lugar vai ter, em todos os axés vão ter, em todas as casas vão ter, assim como em todo lugar existe. Né? Assim como pessoas boas e pessoas más, enfim. Então, sempre procurem a conversar com os seus zeladores, porque só eles terão ali o conselho exato, terão a explicação exata para dar para vocês terem um direcionamento correto de como conviver, para não dar uma confusão grande. É muito chato? Tem pessoas que saem do axé por conta de briga de irmão de santo, né? Um olha torto e o outro fica magoado, já pega e se afasta do axé. Então acaba não dando, né? Vou voltar a falar, que eu acho que eu falei isso no vídeo anterior, alguma coisa sobre isso, que você acaba não dando continuidade à sua vida espiritual por conta de atrito. E atrito em todo lugar vai ter. Você vai ser amado e odiado pelas mesmas razões. Então, o que acontece? Foque no orixá, foque no seu zelador, né? Converse, porque ele sempre terá a melhor resposta. Falando de... Tem que se ter muito caráter, porque quando você vai falar das pessoas, você não pode aumentar, né? Aconteceu um fato, você vai falar para o seu zelador, você não pode aumentar as questões, tem que falar de exato, de fato ocorrido, né? Não é criar inimizade com seu irmão de santo, porque nós temos que relembrar que todos somos feitos de orixá. E naquela cabeça ali que você está arrumando um atrito, tem um orixá, né? E se você está errado, seu orixá vai te corrigir e o orixá da pessoa também. Então não podemos esquecer que nós não estamos acima do orixá. Nós estamos abaixo do orixá. Mesmo o zelador mais antigo, mais velho, com mais conhecimento, ele não está acima do orixá. O orixá é quem está acima. Então, devemos lembrar que aquele nosso irmão, ele é iniciado de orixá. Então, nós temos que ter respeito, carinho. É muito chato, são muitas confusões, são muitos jóis, muita coisa. Não me agrado muito, porque a gente chega no axé, já é difícil, né? Até você fazer amizade, você... tem zeladores que dizem que acham melhor que os filhos não se deem bem, ou se mantenham à distância. Eu não acho isso correto. Eu acho que a gente deve ter amizade sim com nossos irmãos de santo, somos uma família. Como nós vamos amar nossos irmãos dentro da nossa casa, onde nascemos biologicamente falando? Vamos odiar nossos irmãos? Não. Nós temos que conversar sim, mantendo a parcimônia, o amor e o respeito ao orixá. Entendeu? Então não podemos nunca esquecer que por detrás daquela pessoa que está te causando um grande transtorno, existe um grande orixá. Se você tiver certo, palmas para você. Se você estiver errado, você vai levar duas cobranças. Uma do orixá do seu irmão, outra do seu próprio orixá, que vai te corrigir, porque o orixá ele não só passa a mão na cabeça, ele te corrige também. Então é importante, gente, que a gente lembre que quando a gente está falando de alguém, né, muito repetidamente, falando mal da pessoa, a gente está falando mais da gente do que da pessoa. Então vamos manter aí o equilíbrio e ser o mais justo possível. Vamos repensar, vamos avaliar, vamos ver onde erramos também, porque também erramos, todos nós erramos, né? Não existe perfeição. Perfeição é só Olorum, né? O Ludumare, né? Porque nós não somos perfeitos, somos criaturas cheias de defeitos, cheias de problemas, a gente chega às vezes dentro do axé aborrecidos,
né? Às vezes a gente fica fazendo muito uma coisa, se chateia porque está fazendo mais uma coisa que o outro, e aí isso acaba incomodando. Qual é a melhor questão? Falar com o zelador, né? Falar com o pai de santo, conversar, enfim. Aí você consegue manter um bom equilíbrio na casa de axé, né? Isso é muito importante, porque eu sei que isso incomoda muita gente. A maior questão que faz uma pessoa se afastar dos axés não é outra coisa. É mais a questão do ejó, da fofoca, da disputa, né? Por ciúme de zelador, enfim, do que por outros motivos. Geralmente é por fofoca. E a fofoca é um troço que é muito negativo, muito ruim, faz mal para quem está recebendo ali a injúria e também faz muito mal para quem está fazendo, né? Na minha opinião. São 2 pesos, 2 medidas. Então a gente tem que pensar bem, focar no orixá, fazer nossas funções, cada um no seu tempo certo, na sua idade certa, né? Não tentar passar à frente dos mais velhos, porque cada um, tudo tem seu tempo. Começa a ser a Bian, vira-se Iaô, né? Depois um ebome, depois um zelador, uma zeladora, e assim é a hierarquia do candomblé. Então vamos respeitar as hierarquias. Mais uma vez, tudo está interligado uma coisa a outra. Temos que respeitar a hierarquia, temos que ter rumbê. O rumbê é muito importante, é muito bonito de se ver uma pessoa que chega no axé, que troca a benção com as pessoas, que tem a humildade de saber que ele não é o orixá, ele é um simples mortal, o orixá está acima. E ele ter educação e respeito ao próximo, né? O respeito ao próximo é muito importante. Então, gostaria de focar nesse assunto, porque é um assunto que afasta muitas pessoas dos axés. Ah, porque fulano agradou mais o pai de santo do que eu. Ah, porque fulano fez mais coisa do que eu. Ah, porque fulano não faz nada. Porque fulano senta, fuma, conversa e não quer fazer nada, né? Então, tudo uma boa conversa, uma conversa com o seu zelador, vai estar te ajudando a você conviver e não desista. Não desista nunca do seu orixá, porque foi o seu orixá quem te escolheu, né? Você não está no candomblé à toa. Você foi escolhido pelo aquele orixá, por aquele ledá, né? Para poder fazer parte daquela comunidade, né? Deste culto que é tão importante para a gente, que é o culto afrodescendente, nosso candomblé brasileiro, né? Porque o candomblé é um culto descendente, afrodescendente brasileiro, tá, gente? Então, tem coisas assim que nós vemos em outros axés que a gente conversa, que é meio chocante, mas temos que ter parcimônia também para comunicar algum fato que vimos na casa do alheio, que não nos pertence, temos que ter educação também e respeito pelo aquele orixá daquele outro irmão de outra axé, né? Assim evitamos ejós, fofocas e diz-que-me-disse, intrigas e ódios, enfim, que às vezes termina em ódio, muita fofoca, às vezes coisas que nem existiram, e as pessoas estão disseminando e espalhando. Então, isso atrapalha no nosso desenvolvimento espiritual, atrapalha na nossa convivência com o nosso próprio lidar, porque se a gente fica muito negativo, fica insuportável de se ter êxito na vida espiritual. Então, temos que ter parcimônia, temos que ter educação de axé, temos que trocar bênção com nossos irmãos, amando ou não, gostando ou não, temos que trocar bênção. Temos que baixar a cabeça para os mais velhos, é assim que é. Temos que ter respeito pelo nosso mais velho, pelo aquele que deu o primeiro passo na nossa vida. Devemos sempre lembrar daquele que nos pôs no caminho, daqueles que nos ajudaram, né? Gente, eu nunca esqueço das pessoas que me deram a mão e que me colocaram no caminho. Hoje, eu posso dizer que quem me colocou no caminho espiritual, eu não esqueço de nenhum. Estão todos na minha vida com muito amor. Ingressei para outros caminhos, fui para outras casas. Eu participei de várias casas, mantendo-se sempre onde fui iniciada até o final. Paguei 7 anos com o meu pai, meu zelador, que me iniciou, né? Lembrando que eu nunca troquei de axé, mas já passei por vários axés, né? Mantendo esse comportamento. Se é uma coisa que não me agrada, que não dá para me conviver, já me afastei sim, é normal. Quando você não consegue lidar com o fato, é melhor afastar-se, realmente. Mas com educação, nada de sair falando mal das pessoas, nada de denegrir a imagem das pessoas, porque isso é muito feio, é muito baixo. E a nossa religião, ela conseguiu um espaço muito grande, né? Um respeito. Antigamente, nosso candomblé era tocado escondido dentro das casas, no fundo de quintal, com a polícia perseguindo. Os ogãs estão, antigamente, o papel deles era defender a casa como segurança, já eram vigias do candomblé, né? Hoje os ogãs dão aula, são quase, né? Que não é,
quase zeladores. Mas a função do zelador, antigamente, era defender seus axés, né? De perseguição. Então, estava se tocando nos fundos dos quintais, né? Que hoje nós temos salas lindas de candomblé, mas o candomblé antigo não era tocado em salas bonitas. O candomblé na África é feito na natureza, dentro de casas, né? Então, enfim, hoje temos salões chiques, bonitos, enfim, mas começamos assim. Então, devemos respeitar nossos mais velhos. Nossos mais novos também merecem respeito, porque se não houvesse a Bian, não haveria Iaô, não haveria Ibome e não haveria zelador e nem zeladora, ou seja, Babalorixá e Alorixá. Então, temos que ter educação, temos que nos pôr no nosso lugar e saber que o pequeno não pode ser grande, não podemos dar um passo maior que a perna. Nós temos que ser o que está dentro da nossa idade, não podemos querer ser mais do que está lá na frente. Porque quando a gente quer ser mais do que está lá na frente, a gente dá uma pernada, a gente tropeça e cai. Né? Porque o nosso próprio orixá, nossa própria entidade, nossa própria pombogira vai lá e nos dá um corretivo para ver se a gente se toca e vê onde é o nosso lugar, né? Então temos que lembrar-se que é como uma escola. A criança começa no jardim, vai para o CA primeiro e assim vai. Assim é o candomblé, né? Então vamos evitar EJOs, vamos tentar conversar com os zeladores mais, para poder não haver EJOs, fofocas, etc. Né? Para poder manter uma harmonia dentro do nosso axé, para que podemos nos sentir felizes, abraçados na nossa casa de axé. Sabemos que muitos não vão nos amar, né? Infelizmente, a vida é assim, né? Mas desde que o nosso zelador nos respeite, nossos irmãos nos respeite, e o nosso orixá nos ame, e a gente esteja fazendo o correto, é o que interessa, gente, né? E devemos seguir, tocar para frente, não abandonar, tomar nossas obrigações, iniciar, fazer tudo o que tem que fazer bonitinho, ali do comecinho, sem querer ultrapassar limite, porque não adianta querer ser grande sem ser, né? A gente é o que é. Então, mesmo que você queira dar um pulo maior que a perna, vai faltar. E na hora que você precisar do que um maior tem, você não vai ter. E aí vai aparecer o rombo, né, que você deixou, o pulo que você deu. Então, tem que se fazer as coisas com parcimônia, com eloquência, com criatividade, com paciência, muita paciência, né? E saber lidar e respeitar nossos irmãos, né? Respeitar os abiãs também, né, que são muito importantes. O abiã, ele tem uma grande importância, é aquele que limpa as coisas, é aquele que trabalha sempre mais. Não que os zeladores não trabalhem, os ebomes não trabalhem, todo mundo dentro de uma axé, dentro de uma igibé, enfim. Todo mundo pode fazer alguma coisa para ajudar. Não quer dizer que a casa tenha um monte de abiã, que eles tenham que ser escravos, né? Os ebomes também podem ajudar, né? Os zeladores, os babalorixás também podem ajudar, por que não? Todo mundo é ser humano, ninguém é maior que o orixá, então tá todo mundo ali na igibé para manter as coisas correndo da forma correta, né? Então todos têm que trabalhar para manter aquela casa em equilíbrio. É muito importante isso, a união dentro do axé. Então vamos manter a parcimônia, manter o controle, ter cuidado com as pessoas, ter cuidado com o que falamos, com o que conversamos com os outros é que faz a diferença. Não é não conversar com nossos irmãos de santos. É o que conversamos, é a maneira que falamos. Então temos que ter muito cuidado para não haver fofocas, diz que me disse, porque você conta uma história de um tamanho e lá na frente vai sair uma coisa muito grande. E aí está você fora do axé. Então, para nos mantermos dentro do axé, é muito importante que temos equilíbrio. Estejamos sempre atentos no que vamos falar para o próximo, para que aquele próximo não leve de uma maneira distorcida para o nosso zelador e assim, sucessivamente, dando um desequilíbrio e um ejó muito grande. Então, fica aqui o meu conselho. Não gosto de pessoas que denigram a imagem do outro. Eu acho isso muito feio, muito baixo, né? Nós temos que tentar levar nosso candomblé para frente, porque o candomblé, ele teve uma luta muito grande até chegar aqui hoje, poder tocar de portas abertas sem a polícia chegar, sem sermos presos, né? Existe sim ainda algum tipo de intolerância religiosa, sim, não podemos negar, né? Mas tivemos uma grande evolução e não podemos regredir, voltar para trás, começar a atacarmos uns aos outros e acabar com o nosso candomblé, entendeu? Então, é manter ali, né? E tentar fazer o melhor possível para dar continuidade ao nosso candomblé.
e não destruir o nosso candomblé, que é tão precioso. Muitas pessoas estão dentro do candomblé, tem pessoas que a família não amam, precisam daquilo dali para ter um afeto, um abraço. A gente está no candomblé, tem várias razões das pessoas estarem no candomblé, além de ser escolhido por orixá. Tem pessoas que estão ali porque precisam de um amparo, né? Se o candomblé acaba-se, como se faz? Né? Então não vamos estragar toda uma luta dos nossos mais velhos, nossos antigos, agora com bobagens, né? Que o mundo evoluiu tanto, destruindo a nossa própria religião, denegrindo a imagem um do outro, porque um fala mal do outro, porque você fala mal do outro e o outro tem 50 mil histórias para contar a teu respeito, porque quando tu lança uma discórdia já tem 10 para você. Né? Você pensa que tá falando, tá abalando, e tem um montão de gente falando de você também. Então, o importante é manter a serenidade, a educação de axé, o respeito ao próximo, mais uma vez falando, né? E tentar o máximo possível ali ouvir o orixá e seguir o orixá. Seguir a comunidade, respeitando sempre o orixá do próximo, respeitando o ser humano, que tudo no final dá certo. Tudo dá certo. Então, eu vim aqui dizendo que, para dizer, né? Que às vezes eu fico muito triste com algumas coisas que eu escuto, de um irmão falando do outro, são coisas assim muito pesadas, aumentadas, a gente sabe que é aumentadas, as pessoas têm, às vezes, um comportamento, sabe lá se por quê, algum problema que tenha, não sei, cada um tem seus problemas, e cada um é que sabe dos seus motivos. Mas o nosso motivo, o outro não tem nada a ver. Nossos problemas, o outro não tem nada a ver com os nossos problemas, nossas dificuldades, nossa falta de discernimento, o outro não tem nada a ver. Então vamos nos colocar no nosso lugar, respeitar o próximo, não querer ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Quando você está lá por trás rindo, né? Porque no axé, é muito comum ver isso, né? Você viu, fulano fez isso, nossa, tão legal, vamos falar de fulano. Quando aquele fulano levanta, que você fica sentado, falando, aí você levanta. Quando você levanta, aquela mesma turma que estava falando do que levantou, está falando de você também, queridos. Infelizmente é assim, né? Tá vendo fulano? Então todo mundo tem uma história para contar de alguém. Então, como podemos parar isso? Evitando falar. Nos calando. Entendeu? Ou falar o necessário com o zelador. Porque tem coisas que realmente não dá para passar, nos incomoda. Então nós temos que sim falar com o nosso zelador. Está me incomodando, está me chateando, está me deixando triste, eu estou ficando triste, não estou sentindo vontade de participar por conta disso e disso. O zelador vai ver uma boa maneira de te instruir, te dar um bom conselho para que você siga, né? E assim você segue o seu candomblé, você faz as suas coisas no tempo certo e você chega onde você quer chegar. Agora, as pessoas que chegam já querendo ser mais que os outros, querendo dar o pulo maior que a perna, falando mal dos irmãos, eu sinto muito em dizer que o orixá, ele vai cobrar sim. O orixá não vai te matar, o orixá não está aqui para isso, mas tem os exus aí para corrigir, né, gente? Para dar aí, ó, as pancadas aí. Às vezes você está achando que o exu está rindo para você, ele está rindo de você, né? Então, muito cuidado, porque as nossas entidades, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com entidade, né? Porque vim de Umbanda e Quimbanda, então eu tenho as minhas entidades para me cobrar quando eu estou errada. E eu sei quando eu estou sendo cobrada, não precisa ninguém me dizer, porque eu tenho discernimento. Sou muito grata, sou muito a todos, né? Mas eu sei quando eu erro. Então eu procuro ali conversar com o meu orixá, conversar com o meu exu, tentar me consertar, entendeu? Para que as coisas fiquem melhor para mim. Já ouvi falar um monte de coisa de mim, que eu nem sabia, né? Mas enfim, a gente fica sabendo coisas da gente que ele nem imaginava, né? Faz parte da vida. São minutos de close, né? O candomblé também tem disso, né, gente? Minutos de close. Ficamos famosos, sem querer. Nem que seja na boca alheia. Mas viver com pessoas diferentes, pessoas de níveis sociais diferentes, classes diferentes, educações diferentes, sempre gera algum tipo de atrito. Porque cada um tem sua educação. Gente, não deixem de curtir, seguir a página, que vai estar aqui abaixo no link. Sigam minhas redes sociais. E que Mãe Oxum abençoe meus dourados e douradinhas. Um grande beijo a todos.